Boa noite a todos. Dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos estar abordando nessa noite das questões de 484 a 488 e que trata sobre a afeição dos espíritos pelas pessoas. E conta-nos, Dona Ivone Pereira, dentro das suas atividades mediúnicas, ela nos fala que ela teve um grande convívio com vários tipos de espíritos e que mesmo aqueles espíritos perigosos, tal qual os obsessores, que são aqueles espíritos que querem muito mal uma pessoa, em determinadas situações para com elas, esses espíritos não eram tão ruins assim. E ela conta especificamente de um caso em que um espírito muito mau e que assediava de uma maneira assim muito profunda uma moça e que em chegando o caso dessa pessoa para ela, ela foi conversar com esse espírito e os diálogos que eles tratavam eram mais ou menos assim. O espírito dizia a Dona Ivone Pereira: eu nada tenho contra ti. O meu problema é para com ela. Foi ela quem me prejudicou no passado. Então a você eu não quero nem perto de mim. Mas ela sim, ela sorverá até o final esse cálice amargo. E Dona Ivone conta que ela tentava argumentar com ele que todos nós temos as nossas mazelas, temos as nossas dificuldades e que em determinados momentos nós também precisaremos da assistência, da misericórdia e do perdão do outro. E ele falava então: eu nada quero com mais ninguém, meu problema é somente com ela. E que esse processo obsessivo ele foi cada vez mais se entranhando e ela começou a observar no perispírito daquele espírito que obsediava aquela moça que realmente ele tinha grandes cicatrizes. E ele tinha uma cicatriz no braço, assim, uma maneira como se ele tivesse fosse apunhalado naquela região e ali sangrava e via-se que estava muito disforme. E aí ele falava: tá vendo isso? Foi ela quem me fez. Foi ela quem fez. Aí ela faz uma reflexão. Em geral, quando se trata de espíritos obsessores, não se pode levar em muita conta aquilo que eles falam, porque não dá para confiar que aquilo realmente se sucedeu. E que ela persistiu, continuou tentando orientar aquele espírito, e parece que num determinado dia teve-se efeito. Aí ela faz uma reflexão a respeito das nossas responsabilidades com as pessoas que estão à nossa volta, que a gente não sabe depois de que maneira isso vai refletir na nossa vida. Então, possivelmente, se aquilo que aquele espírito falava da moça que tanto prejudicou, que tanto magoou, se ela tivesse noção que no futuro isso ia representar de uma maneira tão funesta para com ela, talvez ela não fazia, ela mudaria justamente ali. E aí, e outra reflexão que ela fez com relação à maldade. Quando nós fazemos a plantação da ignorância ou da maldade, ou de não fazer o bem aos outros, consequentemente nós vamos ser cobrados daquilo. E outra reflexão que ela fez também foi com a bondade divina, porque parecia que aquele espírito ele não seria convencido de que ele estava num bom caminho de jeito nenhum. Ele estava muito inflexível, mas ela fala que pelos canais divinos chega um determinado momento que é dado basta às coisas que estão extrapolando as ordens naturais. Então, possivelmente foi isso que aconteceu. E aquele espírito que era tão ruim para aquela moça, ela conta que em determinadas situações da vida dela, em que grandes provações ela passara, ela percebia aquele espírito lá próximo tentando ajudá-la de alguma maneira. Então a gente observa-se aí que muitas vezes, quando magoa-se demais uma pessoa, as responsabilidades que a gente cria para com o outro pode refletir aí no futuro uma animosidade. E diferente disso também, nós podemos fazer a plantação das benesses,
Então, quando o nosso contato não é somente com os espíritos inferiores que querem, de qualquer forma, nos ver sepultados, nos ver para baixo, nos ver em situações aflitivas. Nós vamos ver que os espíritos superiores estão à nossa volta a todo momento, tentando nos ajudar. E como nós ainda não conseguimos ter essa vida iluminada, essa vida de benesses que nós deveríamos ter, esses mesmos espíritos, eles levam muito em consideração a nossa boa vontade naquilo que nós estamos realizando. E aí, se nós fosse fazer uma observação, como diria o ditado popular, né? Ah, mas de boa vontade o inferno está cheio. Mas nós vamos imaginar que somente os de boa vontade é que estarão no céu. E aí, referente a tudo isso, nós vamos ver que realmente a nossa plantação e daquilo que nós estivemos ofertando aos outros, que nós vamos receber. Então, se a gente quer essa assistência dessa espiritualidade amiga, maior, nos ajudando, nos intuindo, nos fortalecendo, sendo a nossa diretriz nas coisas que nós queremos realizar, sendo os mentores da nossa vida, da nossa casa mental, pelo menos a nossa intenção tem que ser de coisas boas. Ah, não conseguimos ainda estar realizando a todo tempo somente coisas boas. Mas nós, a partir do momento que a gente começa, a gente vai começando a criar um equilíbrio. Porque até então, se nós nem começarmos, a nossa vida, o nosso pensamento vai ser somente o negativo. A gente vai estar somente vibrando baixo. Se a gente se conscientizar que ainda nós temos muitos defeitos, mas isso não nos impede de começar o trabalho, certamente essa assistência vai vir. E aí esse pesar da balança para o lado positivo pode ser muito maior. Porque é muito melhor, se a gente for parar para pensar, mesmo que a gente não consiga realizar o bem, pensar no bem o dia todo, desde que uma parte disso a gente já comece a pensar e já comece a fazer e já comece a realizar, é muito melhor. Possivelmente, inclusive, esses espíritos que muitas vezes estão do nosso lado e que têm as mágoas para conosco, das realizações que nós deixamos de fazer, ou as maldades que no passado nós fizemos para com eles, eles observando a nossa boa vontade de melhora, a nossa boa vontade de realizar coisas boas, eles muitas vezes também podem se convencer. Realmente, ele está tentando fazer algo melhor. Realmente, ela está tentando ser uma pessoa melhor. Então, por isso, vou continuar observando, mas não vou também tentar prejudicar tanto. E esses espíritos, geralmente os inferiores, eles até se alegram com as nossas quedas, com os nossos sofrimentos, muitas vezes por inveja daquilo que está superior a eles. Eles não querem que exista uma evolução. E muitas vezes por falta de não se acharem fortes o suficientes para evoluírem, para refazerem os seus passos, para pensarem de uma maneira diferente, eles não suportam ver que as pessoas estão se esforçando e estão indo para lugares melhores. Querem que permaneça ali do lado deles, também no sofrimento. E como muitas vezes já está há muito tempo no mal, com o pensamento cristalizado no mal, e acham que nos sofrem, então eles querem os mais incautos, justamente para que possa exercer ali uma função de comando e que nós venhamos a sofrer. Os espíritos superiores, eles veem os nossos sofrimentos de uma forma relativa, porque ele já entende que tudo aqui é provisório. Mesmo o nosso corpo físico, nós estamos provisoriamente com ele. E nós vamos deixá-lo depois da etapa de realizações que nós viemos fazer aqui. Então eles entendem que o sofrimento que nós estamos passando, eles são necessários. E entendem também que é fruto de uma colheita, de uma plantação que nós fizemos no passado. E não adianta nós postergarmos isso, que em momento esse ou outro, nós vamos ter que colher.
Então eles vão enxergar isso como um ponto de sofrimento e que se a pessoa realmente se conscientizar que está aqui dentro de um estágio, que esse sofrimento é devido porque as realizações que nós fizemos não foram tão boas assim, e que passando esse período nós vamos estar num lugar melhor. Então eles enxergam isso como uma oportunidade de progresso para o nosso espírito e não simplesmente como um momento de sofrimento para o nosso espírito. Então, com essa visão maior da onde eles estão, aí mesmo assim eles vêm nos ajudar. Eles vêm nos insuflar paciência, eles vêm nos intuir nos momentos que a gente está que precisa fazer as grandes decisões, naqueles momentos cruciais de nossas vidas. Ele vem nortear o nosso caminho para que nós possamos realmente fazer a opção pelas boas coisas, pela boa semente. Então nós vamos ver que essa assistência, que esse amparo, ele nunca nos faltam. Esses espíritos estão sempre aí. E aí nós vamos perguntar, será que eu tenho um espírito bom que vela por mim? Aquelas coisas dramáticas que muitas vezes a gente tem, será que alguém me ama? Será que lá do outro lado alguém vai vir me ajudar? E aí a gente vai observar, sim, que todos nós temos os espíritos que estão nos ajudando e que ficam felizes, se alegram com o nosso progresso. E os mais imediatos deles são os nossos familiares, que muitas vezes a gente nem dá o devido valor, mas quando eles chegam na espiritualidade, eles são maiores do que nos parecem aqui. Então a gente achava que era iletrado, que a pessoa era analfabeta, que a pessoa não tinha muitos conhecimentos aqui, e muitas vezes a gente até relegava aquele tio, aquele avô, aquele familiar a um segundo plano. E quando chega na espiritualidade, o que realmente importa é o amor que o espírito tem para distribuir. Isso daí que vai fazer a diferença. Porque as leituras, porque os ensinamentos, porque a parte cultural, isso daí nós vamos ter em qualquer lugar que nós estejamos. Inclusive aquele que a gente acha que é chucro, que está ali limitado dentro de uma situação, ele tem a cultura daquela localidade ou da vivência que ele está inserido ali. Então todos nós o temos. E essa vasta cultura, quase sempre, quando as pessoas têm demais e se orgulha disso, não vale de nada quando se chega na espiritualidade, quando os sentimentos são vazios, quando a quantidade de amor é muito pequena em relação à cultura. E nós vamos ver que André Luiz, que tem várias obras por Chico Xavier, um médico assim muito respeitado quando estava aqui no plano físico, em desencarnando ficou 8 anos em locais inferiores do plano espiritual, independente dos títulos que eles tinham, independente da sabedoria que ele tinha. E aí das reflexões que ele faz quando ele já está, quando ele já reconheceu que realmente perdeu tempo em alguns aspectos, quando ele se deu conta que a humildade é o que vale, o amor que distribui que é o que vale a pena. Aí ele fala que o sentimento dele, quando ele se deu conta disso, ele se sentia como se fosse um copo de cristal, ou como se fosse um cristal. E o cristal, ele até reflete a beleza da luz, aquelas coisas assim, mas ele era um copo de cristal que estava vazio. Faltava ainda o ingrediente do amor. E a partir daí ele foi trabalhar, ele veio rever a família, e qual não foi a surpresa dele quando ele chega aqui para rever os seus familiares, é que de alguma forma ele se sentia esquecido. Ele já havia desencarnado, a esposa já havia contraído as segundas núpcias, os filhos cada qual vivendo a sua vida. Então ele imaginava que ele fosse chegar aqui, todos chorando por ele, cadê papai? E essas coisas todas. E ele chega, não. É a vida que segue. Né? E ele viu que ele precisava continuar plantando amor, que ele precisava continuar trabalhando na espiritualidade. E outra coisa, ajudou a sua família aqui, independente de esperar gratidão, independente de se fazer notado aqui
pelos familiares. E aí a gente vê que essa é a grande missão do Espírito. Ele não vai perguntar para a pessoa o que, que ela está precisando, ou ela não vai pedir para a pessoa, se você se lembrar de mim, se nós quisermos ser lembrados pelos espíritos superiores, que nós procuramos fazer coisas boas, que nós já possamos, de alguma forma, intentar realizações, mesmo que seja nesse momento com as intenções. Um pouquinho depois nós já começarmos a concretizar isso, porque senão a gente não começa. A concretização primeiro começa na nossa casa mental, depois a gente coloca na parte material. E também ainda no livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone Pereira, quando o caso de um suicida também volta à Terra para rever os seus familiares, depois de muito sofrimento, de muita angústia, e aí vem uma equipe trazer esse espírito, foi aconselhado, não vai ainda, mas aquela coisa acabou vindo, não era para vir, mas acabou vindo. Então encontra a família aí de alguma forma assim transtornada, um filho preso, outra filha na prostituição, a esposa perdida. E qual não é o choque dele quando ele chega perto desses espíritos que tão caro ao seu coração e ele vê que está de mãos vazias? Ele não consegue ajudar os filhos, vê o filho em sofrimento e não consegue ajudar. E aí esses protetores que em nome de Maria vieram trazer e que cuidavam dele, então começou a ajudar no processo de reestruturação dessa família. Então, mesmo que muitas vezes nós ainda não tenhamos esse amor para distribuir, sempre há espíritos abnegados que, independente de família, que independente de nome, independente de crimes ou de defeitos que a pessoa tem, vai estar do nosso lado nos ajudando. E que Deus nos ampare a todos.